Engenheiro Jorge Lissa, estamos aqui num local que lhe diz muito, não é? Foram muitas décadas ligadas a esta área da eletrificação e de levar luz a Portugal. Onde é que nós estamos? Estamos na subestação de Altemira, que é uma subestação já bastante antiga, construída nos anos 50, e foi a segunda subestação de entrega de energia aqui à cidade de Lisboa. A primeira foi Sacavém, dos anos 40, Sacavém ligada um pouco ao empreendimento do Castelo de Bode. Depois, passada uma década, fez-se esta subestação de Altemira, que inaugurou um novo nível de tensão no país, que era os 220 kV, que é uma tensão de transporte, mais tarde substituído pelo nível de tensão superior, que é os 400 kV, e que esta subestação, e depois também veio a receber os 400 kV. Portanto, é uma subestação histórica, que tem tecnologias dos anos 50 já desativadas, mas ainda aí à vista em termos de um pouco de interesse museológico, e a subestação continua a ser uma das principais instalações de abastecimento de energia elétrica à cidade de Lisboa. Toda esta modernização, este crescimento da rede elétrica acompanha também um bocadinho que foi aquilo que foi o seu percurso profissional. Como é que vê Portugal nessa altura em que começou e como é que o vê agora e qual foi a importância que a rede elétrica nacional levou para a qualidade de vida das populações? A primeira fase, os primeiros 20 anos, da década de 80 e 90, foi um crescimento da estrutura elétrica do país em termos de desenvolvimento industrial, desenvolvimento urbano, de apoio a todo o crescimento que o país teve nessas duas décadas de 80 e 90. Depois disso, houve um crescimento já vocacionado para o apoio ao setor renovável, que estava em crescimento, parques eólicos e também alguma produção fóssil, nomeadamente a instalação das centrais a gás, e desenvolvimento dos mercados elétricos com a nossa necessidade de interligação, forte interligação com a Espanha. Todos esses fatores contribuíram para um crescimento exponencial da rede, e nós, nos primeiros anos do século XXI, nessa primeira década, aumentámos quase 50% a dimensão da rede que tinha vindo dos anos anteriores. Foi, de facto, um trabalho bastante generoso das equipas de engenharia que trabalharam no setor, e efetivamente Altemira foi uma das dezenas de instalações que nós tivemos a oportunidade de construir. A subestação de Altemira, como disse, é uma subestação aqui na zona norte de Lisboa. Há aqui um pequeno mapa da rede de transporte, Rede Nacional de Transporte. Nós estamos precisamente na cintura norte de Lisboa. Está aqui um pequeno detalhe. Aqui à volta de Lisboa, na zona norte, temos Trajoso, a principal, perto de Lisboa, de onde recebe energia, a maior parte vinda da zona norte de Fanhões. Depois há aqui umas estações de entrega que são, estão aqui alguns nomes: Trajoso, Pontinha, Carriche, Rio Velho e Sacavém, isto na zona norte. Portanto, nós estamos aqui nos arredores. Estamos aqui numa sala que é paradigmática daquilo que foi a evolução também da engenharia nesta parte da gestão da rede elétrica nacional. O que é isto? Explique-nos um pouco. Muito bem. O que temos isto aqui? É uma chamada mesa de comando, está desativada, foi deixada aqui, dado o interesse histórico
e museológico das tecnologias da altura. Tínhamos uns quadros sinóticos na parede que representavam a posição dos aparelhos e o tipo de ligação das linhas, estavam ou não ligadas, e permitia fazer manobras de gestão da rede, por ordens do despacho. O despacho, hoje chamado gestor de sistema, é uma unidade que neste momento reside em Sacavém e que gera todo o sistema elétrico nacional e que dá as ordens. Neste momento, as tecnologias já permitem ser tudo telecomandado. E todo este equipamento foi substituído por sistemas informáticos, que a representação mais simples é esta mesa de comando, que substituiu a mesa anterior, em que a representação das várias linhas que chegam e que saem daqui desta subestação e dos transformadores que transformam as características da energia elétrica, está aqui disponível para a ação local. Contudo, o dia-a-dia não é feito nesta sala, é feito por telecomando, remotamente. A eletricidade é fundamental para a nossa qualidade de vida e certamente que o Jorge Lissa assistiu a tudo isso no processo de implementação daquilo que foi a rede elétrica e da qualidade de vida que as populações ganharam com toda essa rede e todo o sistema elétrico. O que é que falta para que as pessoas reconheçam mais este papel da engenharia e, neste caso em particular, da engenharia eletrotécnica? Eu vou dizer uma questão óbvia. Se faltar a luz, falta a luz. Portanto, o que falta é não faltar a luz para as pessoas efetivamente perceberem a importância que a energia tem. Eu penso que o cidadão normal, mais informado, tem consciência disso. Mas não tem consciência que são os engenheiros que estão... Pronto, ora bom. Efetivamente, a engenharia, há um slogan que nós utilizamos muito que afirma que há engenharia em tudo o que há. Efetivamente, se o cidadão pensar e se um dia tudo aquilo que utiliza no dia-a-dia, se pensar nela, toma consciência que tudo tem engenharia na sua criação. Se a engenharia está esquecida, ela não está escondida. Pode estar esquecida porque estamos habituados a ter tudo à disposição e não é só a eletrotécnica, é todas as áreas. A nossa missão é enquadrar numa instituição que permite que o engenheiro, quando sai da sua atividade académica, portanto, quando sai formado das escolas, possam ter na ordem uma instituição que os vá acompanhando e mantendo, ao fim e ao cabo, atualizado e dentro daquilo que é a evolução das tecnologias. Portanto, é também uma das nossas funções. A Ordem dos Engenheiros de Enquadramento Profissional é, efetivamente, uma instituição para a qual os engenheiros devem olhar e devem avaliar a utilidade de estar dentro da Ordem como a sua nova casa, depois de terem saído da casa dos estudantes, basicamente. Engenheiro Jorge Lissa, estamos aqui num ambiente um bocadinho diferente daquele que vimos há pouco ali na subestação de Alto de Mira. De facto, isto é uma prova de como a tecnologia evolui. O que é que temos aqui? Muito bem, nós temos aqui uma subestação também, mas numa tecnologia designada por sistema blindado, que é as partes ativas, em vez de estarem isoladas no ar, estão isoladas num ambiente de um gás com características elétricas favoráveis sob pressão e conseguimos reduzir as distâncias de isolamento desde, por exemplo,
em Altemira tínhamos uma unidade, um módulo, com 15 metros de largura, com 50, 60 metros de comprido. Aqui temos uma unidade com um pouco mais de 2 metros de largura e poucos mais de 2 ou 3 metros de comprimento. Portanto, conseguimos reduzir o espaço a cerca de 10% do espaço das tecnologias mais iniciais. Isto, de alguma maneira, demonstra que a engenharia tem evoluído, tenta responder às necessidades impostas pelas condições e pelas circunstâncias. Estamos dentro de uma subestação urbana em que o espaço é um espaço precioso, isto é um recurso muito escasso, e consegue-se, com este tipo de soluções, ocupar muito menos espaço e ligar linhas que tradicionalmente eram linhas aéreas numa solução subterrânea. A tecnologia é um bom exemplo da necessidade dos engenheiros estarem sempre atualizados face àquilo que são as evoluções tecnológicas. O que é que a Ordem dos Engenheiros tem feito nesse domínio? Como é que a Ordem atua nesta área da permanente qualificação dos próprios engenheiros? É uma das nossas obrigações, como a instituição que tem por missão o desenvolvimento profissional e o enquadramento profissional dos seus membros. Nós, nas várias regiões, temos programas de formação e de atualização nos mais variados campos, nas instalações elétricas, na construção civil, na área agrícola, na química, em todas as áreas. E há um programa de formação, vários programas de formação em função das regiões. O membro, em função das suas necessidades, deve procurar o programa que mais se adequa à sua necessidade e à sua necessidade de atualização. Por exemplo, os colégios de cada especialidade estão sempre atentos à evolução das tecnologias e à evolução das soluções, promovem conferências, debates, visitas técnicas. Aliás, estas instalações já foram objeto de visitas organizadas pela Ordem, em colaboração com o dono da instalação, e pronto, é uma nossa preocupação permanente essa obrigação de manter os nossos membros atualizados. Mostro que aqui é. Neste piso concentraram-se as unidades de 60 kV em tecnologias mais tradicionais, portanto, isolamento das partes ativas no ar, unidades tradicionais de corte e seccionamento, e é daqui que saem os cabos, portanto, para alimentar a rede de distribuição que depois entregam nos consumos. Engenharia e porquê engenharia eletrotécnica? Eu nasci aqui nesta zona há 67 anos. Estamos aqui na zona do Vale do Douro e estamos também ao pé de uma barragem hidroelétrica. Este enquadramento, de alguma maneira, levou o meu pai a ser ferroviário e levou-me a mim, quando comecei a pensar numa profissão, a ser engenheiro. De alguma maneira. Exato. Portanto, eu nasci aqui, mas fui bebê para Moçambique, onde vivi até aos 17 anos. Foi nessa altura que tive que decidir que profissão iria seguir. E punha-se duas hipóteses. Engenheiro, com certeza, hesitei entre construção civil e eletrotécnico.
porque em Moçambique também eram os grandes polos de desenvolvimento, que eram as infraestruturas básicas, as ferrovias também, a engenharia eletrotécnica na altura estava com a Orbaça em construção, ou a agronomia, que era a grande aposta do desenvolvimento daquele território. Comecei a universidade lá e pronto, em 74 regressei a Portugal, para o Porto, para a cidade do Porto, onde fiz lá os meus estudos, na Faculdade de Engenharia, e vindo com frequência à minha terra de nascença, onde os meus pais passaram a residir. E, portanto, esta linha do Douro, para mim, marcou-me toda a juventude enquanto era estudante. Depois apareceu um desafio, que era integrar a EDP. Na altura, a EDP era uma empresa que tinha sido constituída por regrupamento de todas as empresas do setor no transporte, na produção, no transporte e da distribuição de eletricidade. Havia procura de jovens engenheiros e eu optei, saí do meio académico e fui para o meio da profissão pura, onde fui integrado numa área da empresa que era as redes de transporte de eletricidade. E aí fiz todo o meu percurso profissional, começando com um jovem engenheiro a fazer subestações. Nós aqui temos à vista uma subestação ali perto da barragem, embora seja uma subestação de produção, portanto era do domínio da chamada produção de energia, também do grupo EDP, e aqui perto a subestação do Pocinho, que é uma subestação de puro transporte, em que eu, quando entrei na EDP, já estava construída, mas que tive a oportunidade de fazer várias intervenções de ampliação e de remodelação. Falava-nos há pouco o engenheiro Jorge Lissa daquilo que foram os seus primeiros tempos enquanto engenheiro, mas certamente que os desafios de um jovem engenheiro eletrotécnico hoje são diferentes dos que existiam na sua altura. Existe um problema de percepção da parte dos jovens, dos miúdos do secundário, daquilo que é a engenharia eletrotécnica, que depois se reflete um bocadinho nas suas opções. O que é que diria hoje a um jovem de 16, 17, 18 anos sobre a engenharia eletrotécnica e o que é que faz um engenheiro eletrotécnico atualmente? Como é que o aliciaria para este curso? Muito bem. Antes de mais, um jovem que escolhesse engenharia eletrotécnica estaria a escolher a melhor engenharia de todas. Portanto, iria no bom caminho. Atualmente, há imensas áreas novas ligadas muito à transição energética, que resulta um pouco da aposta que a Europa fez na chamada eletrificação da economia, com os objetivos de diminuição dos níveis de CO2 e da transição energética para novas... Da neutralidade carbónica. Neutralidade carbónica. Temos áreas da mobilidade elétrica, há áreas de geração de energia de fontes renováveis, não só a nível das fontes eólicas e as fontes solares. Portanto, há todo um campo de novas fontes de energia que, necessariamente, o veículo principal é a eletricidade. Portanto, há, efetivamente, essas áreas. Para uma geração que hoje em dia é muito associada a uma geração de causas, a engenharia eletrotécnica é uma profissão de causa. É uma profissão de causa, é uma profissão que pode contribuir para essa aposta que Portugal e a União Europeia e o mundo, de uma forma geral, estão, de alguma forma, apostados. Fala-se muito, ainda agora falava na transição energética. Portugal está preparado para esta transição energética a nível das suas redes? Falamos muitas vezes que de repente vêm aí os carros elétricos, a rede está dimensionada, bem como os postos de carregamento, temos o suficiente, estamos dimensionados para os desafios que aí vêm? Ainda não. Efetivamente, os objetivos que nós temos em termos de produção
de energia elétrica via renovável, efetivamente já atingimos metas muito à frente de outros países. Porque, além da hidroeletricidade, que é uma forma de energia que desde os anos 50 foi uma grande aposta do país, temos condições boas para aproveitar essa hidroeletricidade, mas cedo apostámos na energia eólica. Portanto, nos primeiros 20 anos deste novo século XXI, e agora estamos a apostar na energia solar. Portanto, quanto a fontes renováveis de energia, estamos efetivamente no pelotão da frente. Contudo, para dar resposta não só à ferrovia, como também à mobilidade elétrica e como também à descarbonização, isto é, substituir combustíveis fósseis por outros combustíveis líquidos que possam ser utilizados em motores de combustão, um dos vetores é, efetivamente, por exemplo, o hidrogênio, cuja sua produção, necessariamente, a eletricidade tem um papel importante. Portugal, no que diz respeito às fontes, está confortável. No que diz respeito às redes para essa utilização, não só Portugal, como todos os países do mundo, têm que fazer um esforço imenso. E agora coloco-lhe uma outra pergunta que muitas das vezes a Ordem tem vindo a alertar. Temos engenheiros suficientes para estes desafios? Eu diria que não. Porque as novas gerações procuram áreas fora da engenharia e dentro da engenharia, efetivamente. Dentro da engenharia há muitas áreas em que eles, felizmente, podem optar. A nível da engenharia eletrotécnica, a falta existe em Portugal e não só em Portugal, também na Europa. Sei lá, em títulos de curiosidade, por exemplo, o ano passado, os alemães precisavam de 16 mil jovens engenheiros eletrotécnicos e só tinham formado metade, 8 mil. Ora, esta carência, que é geral na Europa, muitas vezes tem efeitos perniciosos na oferta portuguesa, que o jovem engenheiro forma-se e, como tem oportunidades fora do seu país, ele muitas vezes opta por sair do país, prejudicando os nossos recursos, a disponibilidade de recursos. E essa é outra questão, como é que nós convencemos os nossos jovens, esta geração que é altamente qualificada, porventura a mais qualificada de sempre, a ficar em Portugal? Não é fácil. Passa muito também pelo nível de remuneração salarial, passa muito por isso e passa pelo resto do enquadramento profissional do jovem. Se ele achar que mesmo ganhando pouco aqui dentro do nosso país tem oportunidades de carreira que vá garantir um nível de vida que ele ambiciona, ele fica. Portanto, temos que pensar o futuro em termos de o que é que as gerações atuais podem fazer para manter as novas gerações cá dentro do nosso país. E de facto temos uma geração de engenheiros muito boa neste momento, mas sempre tivemos uma geração de engenheiros que é muito conceituada. O engenheiro Jorge Lissa teve também no seu percurso profissional a oportunidade de contactar com mercados estrangeiros, com engenheiros estrangeiros, e hoje na Ordem contacta muito com associações internacionais estrangeiras. A nossa engenharia nacional é reconhecida lá fora? É reconhecida, não só em termos abstratos, quer dizer, nós temos boas escolas com boas condições e boa oferta de formação, isto é, temos todas as condições para formar bons engenheiros, como efetivamente o jovem engenheiro, quando vai trabalhar para fora, ou mesmo cá dentro, é reconhecido como estando a par de qualquer outro engenheiro de qualquer outra nacionalidade, a par, se não mesmo superior, porque as nossas universidades têm feito, de facto, um bom trabalho e foi uma excelente aposta que foi feita já neste período da nossa democracia em fortalecer não só as escolas tradicionais, eu estou a falar em Lisboa, Porto e Coimbra, como também, estou a falar numa escala de 50 anos, a criação de novas escolas, em termos médios, é uma excelente oferta que nós temos
em termos de formação. A engenharia vem acompanhando aquilo que também é a evolução da sociedade e das necessidades da sociedade. Hoje em dia há muito mais tipos de engenharia que havia há 50 anos atrás. Como é que a Ordem dos Engenheiros, e pergunto-lhe assim, porque também é Presidente do Conselho Coordenador de Colégios, tem vindo a acompanhar estas novas tendências? A Ordem tem-se vindo a adequar àquilo que é o surgimento de novas áreas do saber? Sim. Aliás, durante algum período, talvez excessivamente longo, a Ordem não criou novos colégios de especialidade. Mantivemos as 12 tradicionais áreas de especialidade que já vinham dos anos 90 e este ano era uma aposta deste mandato da direção desta Ordem. Criámos desde já 5 novos colégios que respondem à oferta de formação que as academias estavam a oferecer e que nós não conseguimos enquadrá-los. Estou a pensar na engenharia aeronáutica, a gestão industrial, a engenharia alimentar, a engenharia de qualidade e segurança e as biomédicas ou engenharias biomédicas. Portanto, são novas áreas que foram recentemente criadas, que estão aprovadas em termos de processos internos dentro da Ordem. Estamos apenas à espera que, da parte da tutela ministerial, aprove esses novos colégios. Mas estamos, efetivamente, dentro da Ordem, num processo de adaptação para estar de acordo com a oferta académica. O que vai ser também um fator de atratividade para novos membros. Sem dúvida. Que não se sentiam tão Exatamente. enquadrados. Hoje em dia, o jovem engenheiro aeronáutico que se forma na Covilhão ou se forma no técnico ou noutra escola, tem a oportunidade de, chegando à Ordem, ter o seu colégio, onde são colegas com os mesmos interesses, em que ele se pode integrar e de alguma maneira pode participar na vida coletiva e profissional das suas especialidades. Terminando, que balanço faz do que foi feito nos últimos 3 anos e o que é que há ainda a fazer até ao final do mandato? Ora bom, nós começámos este mandato praticamente há 3 anos, e efetivamente tem razão, estamos a terminar, com um programa de objetivos ambicioso e que, passados este período, está, não direi 100% cumprido, mas quase completamente cumprido. O que é que falta? Efetivamente, falta sempre muita coisa, mas são novos objetivos. Nós estamos a pensar na reorganização interna da própria Ordem, em termos de eficiência de funcionamento, tratar os membros de uma forma mais rápida, mais eficaz, para que os nossos engenheiros, membros, se sintam mais satisfeitos na sua relação da Ordem e os engenheiros ainda não membros olhem para a Ordem como uma instituição eficiente, eficaz, organizada. Uma mais-valia para eles. E que será uma mais-valia para eles. Engenheiro Jorge Lissa, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um gosto estar consigo nesta região e onde estivemos também. Muito obrigada. Obrigado, o prazer também foi meu.